Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Como foi o dia de sábado? Cheio de bênçãos? Eu espero que sim. É sempre bom estarmos na companhia da família, é bom estarmos na companhia dos amigos, é bom estarmos na companhia do nosso Deus. E esse é um dia muito especial para isso, não é mesmo? Para a gente viver todas as experiências. Essa semana tem sido uma bênção para mim, eu espero que esteja sendo para você também. E eu quero deixar aqui uma gratidão e um alô, um carinho muito especial para você que tem nos acompanhado, certo? Você que da região de Santa Catarina, você da região do Rio Grande do Sul. Aliás, eu estou aqui em Porto Alegre hoje. Amanhã eu devo voltar para Curitiba, mas um grande abraço para você dessa região aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Um abraço para você que nos acompanha lá de Roraima, para você que nos acompanha do Rio de Janeiro, do Norte, Nordeste. Que bom a gente encontrar pessoas que estão conectadas e tendo o mesmo objetivo de crescer no conhecimento da palavra, de crescer no relacionamento com Deus. E é isso que a gente tem tentado durante essa semana, aproximar-nos mais de Deus, conhecê-lo melhor, termos um encontro mais significativo com Ele aqui na Terra, porque o nosso desejo é encontrá-lo junto à árvore da vida e com todos os personagens que nós já vimos aqui durante essa semana, não é mesmo? Hoje, nossa história também está envolvendo Jesus e os discípulos. E mais uma vez, essas pessoas, esses discípulos e todos nós vamos ser aqui influenciados, vamos ter uma experiência, vamos imaginar, vamos aprender, né, sobre um momento muito especial na vida de Cristo Jesus e que sim, alguma árvore aí esteve envolvido nesse processo, nessa história de uma forma muito especial, com uma lição muito especial para todos nós essa noite. Vamos orar antes de começar a palavra? Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui gratos por tudo aquilo que temos aprendido, gratos por esse dia, pelas bênçãos recebidas e agora, por favor, nos faça entender o seu plano, sua vontade, compreender melhor o seu amor por nós, por Jesus, amém. Amigos, vocês já conheceram, já viram aquela árvore, o jamelão? Bom, se eu tenho alguém aqui que é lá do norte e tal, vai conseguir responder essa pergunta, não é? Mas o jamelão é uma árvore parecida com a da azeitona, né? Também conhecida lá nessa região como a árvore da azeitona. Ela é muito conhecida pelas crianças do norte do país porque ela dá um fruto parecido com o da azeitona, meio oval, alongadinho, tem uma coloração escura também. E quando se come, né? Assim, vai ficar com a boca meio roxinha, um roxinho escuro. E, enfim, aqui inclusive no Rio Grande do Sul, existem plantações de oliveiras, né? Que estão sendo cultivadas de uma forma muito especial para produzir esse azeite tão gostoso que é extraído das azeitonas. Esse estado aqui no Rio Grande do Sul está contando com a maior plantação produtiva do Brasil, né? Em termos de oliveiras. Tem um olival aqui com cerca de 320 hectares, numa cidade chamada Pinheiro Machado. E também tem ali em Gramado, né? Gramado é uma cidade já bem conhecida, e parece-me que esta região dessas oliveiras está localizada em cima de um cânion, que tem mais de 12 mil oliveiras, gente. Deve ser maravilhoso. O dia que eu tiver a oportunidade, eu gostaria de conhecer, né? Mas que árvore é essa, a oliveira? A oliveira, gente, é uma das mais antigas árvores cultivadas pelo homem. Ela é de porte pequeno, ela tem as folhas verdes meio acinzentadas e o fruto, a azeitona, não é? Que a gente sabe que ali no interior tem um carocinho bem duro. E é muito bom a gente conseguir comprar azeitonas sem caroço, que facilita bastante o nosso trabalho na cozinha, não é verdade? Estas árvores têm uma característica interessante porque elas crescem de forma lenta. Pensa aí, gente, que elas levam até 30 anos para alcançar a maturidade. É tempo, não é?
Mas às vezes a gente fica pensando que não é só árvores que levam tanto tempo para alcançar a maturidade, não. Hoje a gente vê muito os nossos jovens demorando para alcançar essa maturidade. Às vezes a gente tem adultos que têm mais anos ainda e estão no desenvolvimento dessa maturidade. Mas tudo bem, tudo certo. O importante é alcançar essa maturidade. Estas árvores, gente, pensa que coisa incrível. Elas podem viver centenas de anos. E os troncos das oliveiras, normalmente, eles são um pouco mais retorcidos, né? As olivas, né, ou as azeitonas, elas antigamente sempre eram consumidas em conserva, esmagadas, embora que na maioria das vezes ainda seja assim, certo? Quando elas são esmagadas, ou elas são então destinadas para quê? Para produzir o azeite. E na época, por exemplo, de Cristo Jesus, muito usado para ali colocar-se nos candeeiros, né? E se você não sabia, fique sabendo, para hidratação da pele também. E ali, por meio da Bíblia, a gente também sabe que o azeite era usado pelo antigo povo de Israel para ungir os reis, ungir os sacerdotes. Um detalhe interessante é que essa madeira, a madeira da oliveira, também era usada para ser entalhada, polida, né? Ficar bem linda, lisinha, para fazer objetos da casa, mas de uma forma muito especial lá no templo do antigo povo de Israel, para os objetos que eram ali usados, como os querubins, aqueles anjos que ficavam ali no santuário, as portas do templo. E se você for ali no livro de Reis, onde está relatando, lá no livro de 1 Reis, onde tem relatos a respeito disso, você vai encontrar a informação a respeito destas oliveiras. Esta árvore, gente, ela é marcada por muitas conotações simbólicas, né? E é interessante, uma outra característica dela é que ela se regenera com facilidade quando cortada, quando queimada, e consegue brotar a partir da raiz de novo e transforma a oliveira numa das melhores representações de perseverança e resiliência. É interessante como nós podemos ter lições para a nossa vida por meio da natureza. Não é sem razão que o nosso Deus, que Jesus, ao andar aqui nesta terra, muitas e muitas vezes, ele, por meio de parábolas, por meio de histórias, ele usava inclusive ilustrações, tirando aprendizado para o povo a partir daquilo que era conhecido para eles, daquilo que eles viam na natureza. Quantas lições, não é? Olhai os lírios do campo, as aves do céu, e veja bem, as oliveiras. Aliás, é uma recomendação que a gente estude a natureza, porque em tudo nós podemos encontrar lições para a nossa vida. Tem um outro detalhe, a Bíblia também fala ali que aquele que é preguiçoso, que tome tempo para olhar as formigas, para ele mudar, né, o sentido da sua vida e ver nelas, aprender com elas a questão do trabalho, a questão da cooperação, não é mesmo? Enfim, e nas oliveiras, ou na oliveira, a gente consegue observar aqui esta importante lição, a da perseverança, da resiliência. E como a gente precisa disso? Porque de vez em quando nós somos aí cortados, a gente sofre algum tipo de queima, não é? Por situações da vida, problemas, enfim. Mas a gente pode retomar a caminhada, ser perseverante e seguir em frente. Bom, gente, a mensagem de hoje, ela se passa no meio de uma plantação de azeitonas. Óbvio, né, gente? Depois de falar tanto aqui de azeitonas e de oliveiras, é óbvio que a gente estaria tendo que falar a respeito disso nesse momento. E essa mensagem, esse texto, essa história, ela acontece numa noite muito importante para nós. Muito importante. Embora não tenhamos vivido essa noite, para nós ela foi extremamente importante. Foi a noite do sofrimento para Cristo Jesus. E se você quiser me acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. E a partir do verso 36, você vai encontrar
esse relato. Eu não vou ler aqui para você, mas eu convido que você faça essa leitura em casa. Mateus 26, a partir do verso 36 até o 45. E nesse relato, nós conseguimos tirar lições muito importantes para a nossa caminhada como filhos de Deus. E por que essa noite foi uma noite tão importante para Deus? Ou melhor, para todos nós. Porque essa foi a noite em que Cristo Jesus poderia ter desistido de você e de mim. A luta que ele viveu nessa noite foi imensa, foi tremenda, mas por amor, ele seguiu em frente. Então, eu convido você agora para a gente imaginar as cenas. Jesus caminhando ali pelas ruas de Jerusalém e agora sai de Jerusalém. Ontem a gente comentou isso, passando pelo vale de Cedron e subindo para o Monte das Oliveiras, onde nós entraremos ali, neste monte, num jardim muito especial, chamado o Jardim do Getsemane, bem ali no comecinho do Monte das Oliveiras. E esse roteiro que a gente agora começa a vislumbrar, ele começa depois que Jesus e os discípulos já tinham compartilhado a Santa Ceia, o pão, o vinho, né? Símbolos do sacrifício que Jesus faria. Sim, porque ele, como a Bíblia diz, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro de Deus que seria oferecido pelos nossos pecados. Os seus pecados, os meus pecados. Naquela noite, possivelmente de uma lua clara e cheia, estavam ali no céu, iluminando o espaço e iluminando possivelmente ali aquele local onde Jesus estava. A cidade já estava em silêncio, todos estavam começando a dormir, mas Jesus tinha com seus queridos um encontro muito especial ali na ceia. E agora, ao seguir ali para fora de Jerusalém, ele precisava se preparar para aquele momento, porque ele sabia que o momento dele estava chegando. E que preparo ele estava fazendo? Ele precisava orar, ele precisava estar conectado mais do que nunca a Deus. Sabe, aqui a gente começa a ter nossa primeira lição. A gente sabe muitas vezes os problemas que vamos enfrentar, porque, enfim, nós temos, quando nos planejamos para algo, a gente sabe sempre os percalços que podem haver, as possíveis dificuldades que podem aparecer no caminho, não é? Enfim, nós precisamos nos preparar para isso, não é certo? E uma forma essencial de preparo para todas as questões, seja você falar com alguém para resolver um problema, seja para você ir atrás de um emprego, por uma entrevista, sempre a companhia essencial é Deus, é a presença de Deus. Mas para que a gente tenha esse espírito, ter o sentimento, a certeza da presença dele ao nosso lado, nós precisamos nos preparar para isso, para que a gente possa ser resiliente, para que a gente possa ser perseverante, para que a gente possa ter a paciência, a lucidez, a sabedoria do céu. E Jesus precisava muito mais desse preparo, porque o que ele estava para enfrentar, ninguém pode imaginar, mas ele tinha a noção do que estava pela frente. Era costume de Jesus, era costume dele ir para esse lugar, para o Monte das Oliveiras e passar orando. Era o seu lugar preferido de oração. E é interessante que quando ele chega ali no monte, ele fala o que para os discípulos, para aqueles que estavam com ele: olha, fiquem aqui, vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. E então eles ficam ali e Jesus vai lá para o canto que ele costumava orar. Será que você tem um canto onde você se aproxima de Deus, onde você no silêncio, na quietude, você pode simplesmente abrir o seu coração e falar com Ele? Será que existe um canto, um Monte das Oliveiras para você, onde você é abastecido pela presença de Deus, onde você derrama tudo aquilo que você tem, você fala tudo que você tem, quer sejam coisas boas ou não, onde você busca orientação? Esse foi o grande segredo de Cristo Jesus, e ele queria que os discípulos entendessem isso, porque um momento cruel, difícil estava para vir, e eles precisavam estar preparados. Amigos, nós não vamos ter dias muito melhores pela frente, nós precisamos estar preparados. Por que eu digo isso? Porque a palavra diz que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. Será que estamos preparados para esses tempos difíceis? Jesus tinha suas práticas espirituais muito fortalecidas, muito arraigadas.
E mesmo quando ele viajava de uma cidade para outra, ele sempre tinha esses momentos de comunhão com Deus. Sabe, aquela coisa de se aproximar e conversar com ele, sem pressa, sem formalidade. Eu sei, nós levantamos cedo, parece que já perdendo o horário. Já temos que correr, é dar comida para o filho, dar comida para o neto, ajudar o marido, nos arrumar, enfim, a corrida é grande. E sabe o que acontece? Saímos de casa sem ter um encontro com ele. E vamos despreparados. Quando nós temos esse encontro com Deus, nós temos mais força para resistir à tentação, temos mais força para poder entender a situação, manter a serenidade, ter mais discernimento, porque vamos saber reconhecer a voz de Deus ao nosso lado, nos dizendo: filho, te acalma, não, filho, eu estou no controle, filho, vem para cá, escolha esse lado, né? Porque o Espírito Santo fala à nossa consciência. Você tem o hábito de conversar com Deus cada dia? Será que quando você, por alguma razão, não consegue, perde horário ou não consegue ter esse momento, será que você tem aquela ansiedade? Puxa, hoje eu não estive com Deus, mas eu estou doido para poder parar. E que momento você para? Sabe, queridos? Olha, eu digo a você, eu tenho aqui no meu celular, eu coloco alguns horários para ele despertar. E nesses horários que despertam, eu tenho que me policiar, porque meu projeto é parar para falar com Deus de uma forma um pouquinho mais formal. Porque no restante do tempo, eu posso falar com o Senhor o tempo todo, né? Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala pra gente, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, a nossa prática da comunhão tem que ser constante. E não apenas por aquilo que nós necessitamos, mas em favor dos outros também. E eu queria deixar um desafio para você, de você se acostumar a falar com Deus de um jeito sincero, reverente e informal. Ele é o nosso melhor amigo. A oração é abrir o coração a Deus, como quem fala com um amigo. Quando você encontra um amigo, você não fica contando, você tem uma intimidade com essa pessoa que você fica feliz de compartilhar. E você fala para essa pessoa: olha, eu tenho que te contar uma coisa muito importante, você não sabe o que me aconteceu. Olha, e daí você começa a discorrer. E quando a coisa não está bem, você se aproxima do seu amigo, da sua amiga, você fala do mesmo jeito. Nossa, eu estou aqui muito preocupado hoje por uma situação. Gente, isso a gente precisa fazer quando a gente chega diante de Deus em oração. A gente precisa compartilhar os nossos pensamentos, as nossas preocupações, as nossas alegrias, os nossos desafios, nossas dúvidas. Deus sempre vai se manifestar de alguma forma. A gente precisa estar atento. A gente às vezes não consegue perceber. Por quê? Porque nós estamos com pressa. Nós não damos tempo para Deus falar. Nós temos pressa para ler a palavra, temos pressa para orar. Nós não nos silenciamos na sua presença. Queridos, ali, naquele lugar, né? E mais especificamente no verso 38 de Mateus 26, deixa eu ler aqui para você. Diz assim: então Jesus disse, naquele momento que ele estava ali falando com Deus: a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele diz para os seus amigos, seus discípulos: fiquem aqui comigo e vigiem, por favor. Veja, ele expressou isso para Deus, sim, para o Pai dele. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente está falando com Deus, é que a gente está falando com o Pai. Mas para os discípulos, seus amigos, ele estava dizendo a mesma coisa. Ele falou assim: olha, gente, eu estou com muita tristeza, por favor, fiquem aqui comigo, vigiem. Você percebe que coisa interessante? Pedro, Tiago e João eram os 3 amigos mais próximos de Jesus. Isso diz uma coisa para mim e para você: nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos que sejam próximos a nós, para que a gente possa abrir o coração para eles também. Para que eles possam entender o que se passa, para que eles possam orar conosco, não é? Jesus foi sozinho para aquela pequena distância e a Bíblia fala que ele caiu ali em terra prostrado. Ele sentia o peso do pecado. Porque os pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento, ao carregar o peso dos pecados de todos nós, ele se sentia como se estivesse desligando do Pai. Era uma sensação muito
terrível, que trazia medo, que trazia angústia. E ele temia que essa separação fosse alguma coisa eterna, ou seja, que ele nunca mais viria o Pai. De tanto peso, de tanto pesar, a gente não tem noção. Se você já sentiu o peso da culpa e isso foi dolorido para você, agora imagina Jesus sentindo isso, porque o pecado traz culpa. E ele levou todos os nossos pecados, o peso de todos os nossos pecados e de todo o mundo. Sabe, assim como o azeite, ele era separado da polpa, né, e da água por uma pressão, de uma prensa de óleo, Jesus estava ali enfrentando exatamente isso, uma prensa espiritual. A mente dele havia incertezas, havia sofrimento. Ele queria muito um ombro amigo. Até então, ele sempre foi aquele que intercedera pelos outros, mas agora ele precisava de alguém que estivesse com ele, que intercedesse por ele. Gente, quando nós passamos por sofrimentos, nós precisamos de simpatia. A gente às vezes fica com vergonha de abrir o coração para alguém. A gente tem que saber para quem vai abrir. Mas a gente precisa falar que quando a gente expressa, quando a gente percebe que tem alguém nos ouvindo e nos dando um apoio, isso faz diferença. Jesus passava por uma tremenda angústia de alma e ele buscou nos seus discípulos, sabe, aquele conforto. Infelizmente os encontrou o quê? Ali no verso 40 diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Eles precisavam orar, porque o perigo estava muito próximo. Se eles estivessem em oração, buscando o poder de Deus, eles não teriam perdido a fé quando eles viram todos os acontecimentos que viram na sequência ao prenderem Jesus, ao crucificarem Jesus. Os discípulos, eles não compreendiam essa necessidade de vigilância e nós precisamos aprender isso. Se você quer ser vitorioso diante das tentações, você precisa aprender como Jesus. Eu preciso aprender como Jesus. Ter comunhão diária com Deus. Confiar que Ele está conosco. Manter esse hábito de falar com Ele sempre, por meio da sua palavra, por meio das orações, nos apegar às promessas, especialmente aquela que diz que Ele nunca, jamais vai nos abandonar. Esse é um dos textos mais lindos que existe na Bíblia. Uma promessa maravilhosa. A gente precisa manter em mente o propósito da nossa vida. Jesus foi firme naquela noite, embora todas aquelas dificuldades, porque ele tinha certeza do seu propósito. E a gente já aprendeu alguma coisa na semana sobre o propósito. Se você não ouviu ainda essa mensagem, vai lá no segundo dia que fala sobre Moisés. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tinha um propósito para Cristo Jesus quando Ele veio aqui. E Ele não podia abrir mão. Quando a gente tem um foco certo daquilo que Deus quer que a gente seja, daquilo que Deus quer que a gente faça, e a gente põe isso firme na nossa mente, nós podemos ter dificuldades. Às vezes a gente vai até ficar questionando, mas a gente não vai desanimar com facilidade. Não, não vai. E lógico, gente, a gente precisa buscar apoio. Sempre o apoio de alguém que possa estar ao nosso lado. Mas tem uma coisa melhor. O melhor ombro amigo, né? O nosso verdadeiro intercessor é Jesus, aquele que foi vitorioso naquela noite tão cruel. Aquela hora difícil estava chegando para Jesus. Aquele momento que seria crucial, decisivo para a nossa história. Jesus, mesmo na angústia, ele estava ali em sofrimento. Ele não se omitiu em dizer a Deus aquilo que ele sentia. E ele pegou e comentou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Seja como tu queres. 3 vezes ele pediu ao Senhor isso. E daí a gente fica pensando que às vezes a gente ora para Deus e Deus não responde. A gente fica pensando, mas Deus não é bom comigo. Gente, Deus sempre sabe o que é melhor. Deus sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, muito embora a gente possa passar por uma prova. Imagine se o Senhor Deus tivesse respondido a Jesus, porque Jesus naquele momento estava falando: Senhor, passa de mim esse cálice, porque está muito difícil, está muito pesado. Mas se ele não tivesse dito: seja feita a tua vontade, nós não teríamos a esperança. Nós não teríamos. Sabe, Jesus vê a nossa luta. Jesus contempla as nossas dificuldades. Ele sabe que nós precisamos nos fortalecer. E por ele ter passado por tudo aquilo, ele entende as nossas dificuldades, os nossos pesares. E ele vem e nos fortalece. Ele vem, ele deseja estar ao nosso lado.
Ele sempre está. A questão é que nós nem sempre percebemos, porque temos muita pressa para ter o tempo a sós com Ele. Gente, nós já falamos que o fruto da oliveira precisa ser prensado, né? E essa prensa é um objeto formado com duas hastes para moer, que comprime até extrair o melhor azeite. E assim foi o Espírito e o coração de Jesus, prensados pelo sofrimento, pelo peso das nossas iniquidades. É interessante perceber que Jesus tem escolhido viver essa experiência de comunhão e de luta lá no jardim. Porque sabe o que significa a palavra Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Não é interessante? Por ser um jardim com muitas oliveiras, ali era conhecido como um lugar da prensagem, né? O lugar da prensagem. E ali foi realmente o lugar em que Cristo foi mais pressionado, onde ele foi esmagado por uma agonia terrível, uma agonia incrível. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que, no livro de Isaías, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E por causa das feridas que ele teve, nós fomos sarados. Isso não é uma coisa maravilhosa? Sim, foi simples para Cristo dizer: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você acha que foi simples? Não. A gente precisa lembrar de que Deus, Ele não deixou para adequar a sua vontade aos propósitos de Deus somente naquela noite, não. Ele fez isso durante toda a vida. Essa não era uma escolha fácil para Ele, mas naquela hora, né, no peso do pecado que Ele carregava de todos nós, era muito difícil manter firme a perseverança, mas Ele manteve. Sabe o que isso me faz pensar? Que para a gente, nos momentos mais difíceis, mantermos a nossa vontade submissa à vontade de Deus, nós só conseguiremos isso se nós, em outros momentos, em coisas mais simples da vida, nós realmente estivermos disponíveis para fazer a vontade dEle. Quando a gente aprende a submeter a nossa vontade ao Senhor nas pequenas coisas, nós vamos ter força e resistência para submeter a nossa vontade à vontade dEle para coisas mais difíceis e mais complexas. Nós podemos ter duas direções na nossa vida: fazer o nosso próprio caminho ou então optar livremente por fazer a vontade de Deus. Como as nossas escolhas, elas estão sujeitas ao pecado, então, gente, é certo que a gente vai se frustrar, indo atrás somente da nossa vontade. Agora, a vontade de Deus é perfeita. Mesmo que por um momento a gente não consiga ver os benefícios, mesmo que naquele momento a gente passe por uma prensa, e a gente viu ontem, nós vimos em outro dia a necessidade que nós temos de ser às vezes disciplinados. Na verdade foi ontem mesmo, né? Foi ontem sim, a necessidade de nós sermos disciplinados, e Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Não foi o medo da morte que fez com que Cristo agonizasse no jardim, mas o temor da derrota, de viver separado do Pai dele para todo sempre. Será que você tem essa angústia de estar separado de Deus? Gente, muitas vezes nós somos assim, tentados para ter uma vida mais solta, não é? Fazer aquilo que a gente quer, porque a vida do cristão, algumas vezes, ela não vai ser tão simples, não. Tem que ser uma vida de renúncia, mas isso não significa que seja uma vida triste, não. Porque em Cristo existe perfeita alegria. Nós podemos desenvolver essa alegria sim. E a gente precisa compreender que ao estarmos nessa conexão com Deus, todas as nossas dificuldades, elas poderão ser mais facilmente vencidas. As tentações serão mais facilmente vencidas. Será que nós temos uma vida, um desejo de ter essa conexão com Deus tão grande que
Quando a gente faz alguma coisa que não deveria, a gente se entristece porque sabe que demos passos atrás, demos passos que fizeram nos distanciar dele. Bom, nós conhecemos a história de Cristo nesse jardim do Getsemane, não é? Ele foi preso, ele foi condenado e ele morreu. Mas a morte dele foi a nossa vitória. Foi a vitória, a certeza de que nós podemos ser vencedores. A morte dele nos dá a certeza do perdão dos pecados. A morte dele nos dá a certeza da vida eterna. Por quê? Porque ele ressuscitou depois. E ele ressuscitou como vencedor. E ele vive por nós, intercedendo hoje no santuário celestial. A vitória de Cristo Jesus lá no jardim do Getsemane, porque ali ele foi tentado, sim. O inimigo veio ali para tentar, para que ele desistisse. Jesus permaneceu firme. E sabe, gente, o inimigo vai vir tentar para que a gente desista daquilo que Deus deseja que a gente faça. Ele virá, vai propor coisas mais simples, para que a gente não sofra naquele momento. Mas, gente, o inimigo nunca conta toda a história da proposta dele. Ele nunca dá um plano completo um vislumbre completo dos planos dele pra gente. Não, ele nunca dá. Ele só mostra um pedacinho que aparentemente é tranquilo e brilhoso, mas ele nunca mostra o final. Porque se ele mostrasse, nós jamais cederíamos aquilo que ele nos propõe. A vitória de Cristo no jardim do Getsemane foi uma vitória por você, foi uma vitória por mim. Uma coisa, gente, ele enfrentou as trevas e ele derrotou o mal. Por nós, ele padeceu terríveis humilhações e zombarias, mas ele faria tudo de novo, só para ter você lá no céu, para poder você se encontrar com ele, junto à árvore da vida. Sabe, já foi constatado que as árvores mais fortes não são as encontradas ao abrigo das florestas, mas são aquelas que estão num campo aberto, onde vem vento, onde elas são açoitadas pelos ventos, onde de repente elas se curvam, elas torcem, até que por fim elas atingem toda a sua estatura. Nós às vezes sim passamos por essas aflições, mas elas nos tornam fortes se nos apegarmos ao Senhor. Assim como o fruto da oliveira precisa ser prensado para sair puro azeite, Jesus foi pressionado, né, ali no jardim do Getsemane, mas ele foi vitorioso. Talvez a gente também seja esmagado em algum momento, certo? Mas se permanecermos firmes, nós sairemos melhor dessa dificuldade que a gente vai enfrentar. Se andarmos em comunhão com Jesus, se nós confiarmos no Senhor, nos entregarmos a Ele e permitir que a vontade dEle seja aquilo que domine a nossa vida, tenha certeza, nós vamos ser vitoriosos. Nós sairemos mais resilientes, mais maduros das aflições. Nós aprenderemos a ser submissos, obedientes. E sabe o que mais? Poderemos marcar, com certeza, um encontro especial para conversar com Jesus, com Pedro, com Tiago e com João, junto à árvore da vida. Com eles, nós vamos olhar para trás e nós vamos poder dizer: valeu a pena a gente ter passado pela prensa. Nós vamos agradecer a Deus pelos sofrimentos, pelas lutas, pois por meio disso o Senhor extraiu uma força que a gente nem sabia que poderia ter. Força que a gente só aprende quando a gente consegue estar diariamente no nosso próprio jardim do Getsemane, o nosso jardim de oração. Você tem o seu jardim de oração? Fica aqui meu desafio para você. Tenha um horário do dia especial para esse encontro com o Senhor. Busque na sua casa um lugar para esse encontro. E eu tenho certeza que você vai ter muitas vitórias na sua vida. Meus queridos, hoje ficamos por aqui. Agradecidos a Deus pelo jardim de Getsemane. Agradecidos a Deus por esse lugar de prensa. Porque esse Deus, esse Jesus, pressionado, resistiu, e por causa dele, nós podemos ser vitoriosos em todas as coisas da nossa vida. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, por esse dia termos relembrado esse momento que foi difícil para Ti, mas que foi essencial para a nossa esperança, para a nossa salvação.
Senhor, nos ajude a sermos resilientes, a aprendermos isso através de momentos separados para estarmos no nosso próprio Monte das Oliveiras, o nosso lugar de oração, onde nós podemos nos fortalecer e sair fortes, com grande esperança e perseverança para vivermos cada dia de nossa vida. Aguardamos a tua volta, ó Deus, porque nós queremos estar na tua presença e conversar com Pedro, Tiago e João embaixo da árvore da vida e contemplar, ouvir e agradecer e louvar por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por meio de nós. Louvamos o teu nome por isso e agradecemos, ó Deus, por Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada pela companhia. Eu desejo encontrá-los amanhã, porque amanhã é o nosso último dia e amanhã nós vamos falar sobre a última árvore desta série. Que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo descanso, uma semana extremamente abençoada e mais uma vez, compartilhe esse link com seus amigos. Há pessoas que precisam dessa mensagem e saber que o Senhor está próximo delas e elas não precisam desanimar e que elas podem ser vencedoras. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!